Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui estudando a live 187, que foi trazida pelo mentor Estevão, Caminho do Amor. Essa aqui é a terceira parte do vídeo de estudo dessa mensagem do mentor Estevão. Robson, poderias aí passar para a gente o terceiro trecho, para a gente fazer uma análise? Esquecemos, por momentos, a alegria que por vezes domina nosso peito, nossa garganta. Ao sentimento alegre e verdadeiro que surge quando nos entregamos e nos colocamos como irmãos, como amigos ou como servidores. Esquecemos da linda tarefa iluminatória que é conversar com pessoas, atender nossos irmãos, seja em nossos escritórios ou consultórios, seja presencial ou virtualmente. Esquecemos do sorriso que muitas vezes damos àqueles que nos trazem o alimento em nosso lar e que por vezes é o único sorriso que recebe naquele dia. E então, aquele momento que para nós às vezes passa desapercebido, torna-se uma chave libertadora para que a espiritualidade que vos cerca, que vos acompanha, em luz, em amor, possa agir sobre aquele ser, promovendo a cura, a harmonia e a esperança. Desconhecemos ainda, às vezes, que magoados, chorosos ou sofridos, vamos até estes irmãos, por vezes suados, molhados, e com um sorriso e com alegria, nos contagiam e também nos curam. Não lembramos que, por vezes, o motorista que nos leva de um lugar ao outro, que a pessoa ao nosso lado, quando damos apenas a liberdade de passar à nossa frente, ou de tomar primeiro o seu lugar do que a nós. Tornamos-nos as ferramentas da ação lúcida, clara e prestativa do amor. Para muitos, mera etiqueta, respeitar, zelar ou cuidar, para aquele que recebe a alegria incontestável da luz manifestada pelo respeito e pelo amor. Então, meus amigos, belíssimo esse trecho aqui dessa live. E comentários? Eu estava pensando, principalmente nessa parte final aqui, né? Para aquele que recebe a alegria incontestável da luz manifestada pelo respeito e pelo amor. Eu lembrei de hoje à tarde, quando Robson e eu, a gente saiu para darmos uma volta, a gente foi almoçar em um bairro conhecido aqui. E na volta um morador de rua ali nos pediu que queria comida. E o interessante é que ele agradeceu, né? Nós estávamos passando muito rápido e mesmo assim ele agradeceu. E o Robson até disse, olha só, foi muito respeitoso. E na hora passa desapercebido, assim. Mas agora, num momento como esse que a gente tem que refletir sobre o texto, a gente vê a condição daquele ser
em respeitar a sua condição e que afinal de contas ele mesmo pode, e circunstâncias podem ter o levado, mas dele respeitar também a decisão do outro. E mesmo assim dando a sua palavra de bênção e sua palavra de amor. Então, queria só trazer esse relato pequeno assim de um ocorrido hoje e que só agora cai a ficha. E a gente na hora nem tinha nada em mãos, né? Assim, a gente não ofereceu nada material para ele, né? Agora o que ficou desse trecho para mim é essa palavra alegria, né? Então no vídeo anterior eu comentei sobre a enchente que teve e sobre o lamaçal que a gente teve que limpar junto, né? Inclusive a faxineira do prédio e pessoas que eram de nível superior, e gente que nunca tinha lavado nem louça em casa, estava lá ajudando a limpar a lama. Mas apesar da situação e do prejuízo material que a gente teve, a alegria de estar tendo ajuda e de todo mundo se importar e de conseguir sentir a força de um grupo, né? Sentir essa energia, assim, de humanidade mesmo, assim, do outro te olhar e te ver como um aliado e você também ser um aliado e você também poder ter o que oferecer. É uma coisa que traz essa energia da alegria, mesmo que as coisas não estão fáceis, né? Então, esse tipo de colaboração começa nessa gentileza urbana que ele fala no final, né? Porque é aquele pequeno gesto que você oferece uma coisa pequena e a pessoa em troca te oferece um sorriso ou te oferece um agradecimento. Começa assim. E em cidades muito grandes que tem gente demais e é difícil você pensar como você vai fazer isso, né? Que, por exemplo, o Jordelei falou da voltinha que a gente deu, né? Do passeio que a gente deu. Eu perdi a conta de quantos mendigos tinha na rua. Se eu fosse dar R$ 2 para cada um, acho que eu ia ficar sem almoçar, porque eu não ia ter dinheiro para pagar o almoço, porque já ia dar o dinheiro todo que a gente ia gastar no dia, né? Mas como você pode, assim, manter esse senso de humanidade, mesmo sendo sem fazer o que o outro quer, né? Ou até do que o outro precisa, mas que você possa oferecer uma coisa não física para a pessoa, né? Ou isso, conseguir gerar essa sensação de que você olha o outro com respeito e que isso gera uma alegria dentro de você. Eu entendo que esse trecho fala muito sobre isso, né? É interessante, né, como pegando um pouco do relato do que vocês vivenciaram hoje à tarde, mesmo sem poder oferecer a comida ali para o irmão. Mas no dia a dia nosso somos expostos, entre aspas, a diversas situações parecidas com essa, né? Às vezes até um simples bom dia para alguém no elevador que você nem conhece já faz uma baita de uma diferença. E eu gostei muito dessa parte porque, retomando aquilo que eu falei no primeiro vídeo sobre saber o que eles dizem, mas compreender é um pouco mais complicado. E os mentores, enfim, a espiritualidade de luz sempre nos fala que nós somos seres de luz. Eles pedem para nós acreditarmos no nosso potencial, acreditarmos que nós somos e temos dentro de nós a centelha divina, e pedem para a gente irradiar essa luz o tempo inteiro, a começar por nós mesmos. E o mentor vem e dá o exemplo simples de como a gente pode fazer isso no dia a dia. E a partir desse exemplo simples que ele dá, a gente começa a traçar vários exemplos paralelos que podem ser aplicados, e a gente começa a perceber que, de fato, a gente consegue ser luz nos atos mais simples. O simples ato de pegar e deixar alguém passar o carro, ou alguém atravessar a rua, ou ceder o lugar do ônibus a alguém que você percebe que tem uma condição física um pouco mais debilitada que a sua, ou dar o bom dia pro atendente da padaria que te serve o pãozinho todo dia, que está lá desde cedo no labor para poder te oferecer o pão.
Essa luz que a gente emite todo dia e que passa desapercebido por nós, né, o tempo inteiro. É isso que mais me chamou a atenção nesse trecho. Vocês estavam falando desses irmãos aí em condição de rua, né? Eu lembrei de uma situação que me ocorreu há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu saía do trabalho para almoçar, sempre mais ou menos na mesma rua, no mesmo restaurante e tal. E em determinado dia eu estava dentro do restaurante e aí tinha um moço na rua do restaurante pedindo comida e tudo mais, né? E aí eu não posso ver esse tipo de coisa, cara. Eu me compadeci, fui lá e, né, o restaurante não permitia que ele entrasse, né? Aquela, né, etiqueta e tudo mais, né? E aí eu pedi para fazer uma marmita para entregar para esse irmão. Daí eu levei lá a marmita, né? E aí comecei a conversar um pouquinho com ele e eu vi que, na verdade, o que ele estava precisando era só de uma conversa. Então é aquilo que você estava falando, nem sempre o mais importante para aquela pessoa que está passando por uma situação difícil é a questão material que tu pode oferecer, mas às vezes, né, uma palavra amiga, né, ou simplesmente se dispor a conversar um pouquinho. Aconteceu esse fato nesse dia e em outros dias que sucederam, esse cara me encontrava ali na rua, né, no outro momento, tudo bem? Me cumprimentava. Né? Então, como é interessante esse processo, é aquilo que o Robson estava falando ali, né, que o cara agradeceu, né, também para eles, e ele, eu não vou dizer que ficou meu amigo, né, mas ele estava grato por eu ter ajudado ele, sei lá, dei um prato de comida, mas dei uma conversa, ofereci algo, vamos dizer assim, algo a mais, né, do que ele estava precisando, além daquela comida que ia saciar a fome dele. Né. Então, eu me dispus a oferecer algo e ele se dispôs a oferecer depois nos outros dias, né? Agradeceu, claro, no dia também, mas nos outros dias ele ainda lembrou de mim, assim, então achei bem interessante também esse processo, né? De como a pessoa, às vezes, com pouco, ela vai te valorizar, né? Ela vai te ser grata por aquilo que tu ofereceu, né? Mesmo que seja uma conversa. Eu vou contar um caso, então. Esse caso é engraçado porque no final eu vou explicar por que as pessoas ficaram bravas, começaram a questionar os colegas que tomaram essa atitude de gastar dinheiro com supérfluo. E eu vou explicar a situação. Então, na época que eu era estudante de medicina ainda, estava acontecendo aquela correria de dezembro e todo mundo querendo fechar as notas, e os estágios já estavam fechando, então não tinha muitas vagas de atendimento. E aí, quando isso acontece, muitas vezes os atendimentos acabam desembocando no pronto-socorro, porque não tem vaga, a pessoa acaba passando mal e aí acaba indo para o pronto-atendimento, né? E a minha colega que estava no pronto-atendimento, que acompanhava essa criança, era uma menina de 8 anos que tinha diabetes, e virava e mexia, ela entrava naquele quadro que a glicose subia de repente, ela tinha que internar para tomar insulina, para tomar soro e para poder equilibrar. E aí teve um dia que era um domingo, e a menina internou de repente, essa colega estava de plantão, e ela fez muito esforço assim para a menina estabilizar rápido e conseguir dar alta depressa para a menina, porque já estava perto da época das festas, e a menina devia estar de férias, né? E ela queria também liberar a vaga. Então, ela fez um esforço assim, passou a noite ajustando os parâmetros da menina e a menina equilibrou e teve alta. E aí passou 2, 3 dias, a menina volta na internação passando mal tudo de novo. E aí a nossa colega recebeu ela outra vez e falou o seguinte: nossa, mas eu deixei você tão bem, tem 2 dias, eu achei que você ia ficar alegre, que você teve alta do hospital, e eu vou dar um jeito, eu vou fazer você melhorar outra vez. Aí a menina começou a chorar. Aí ela falou assim: não, mas por que você está chorando? Eu estou te falando que eu vou te ajudar e que vai ficar tudo bem. Ela falou assim: não, eu não quero ter alta. Eu queria ficar aqui até amanhã, que é dia 24, porque eu sei que aqui vai ter festinha de Natal. Na minha casa não vai ter. Então ela estava forçando passar mal para ficar internada para poder participar da festinha de Natal do hospital.
Aí depois disso, todo ano tinha um grupinho de residentes que juntavam dinheiro e fazia uma festinha de Natal. E aí teve um chefe, né, de serviço que virou e falou o seguinte: nossa, mas vocês estão gastando dinheiro com festinha de Natal, a gente precisando de tanta coisa. Eles falaram assim: esse dinheiro é muito bem empregado. Nós vamos gastar dinheiro com a festinha para as crianças, porque elas não precisam de ficar doentes para ficar aqui no hospital. Eu tenho um exemplo, é incrível essa sua história, Rob, você me fez lembrar de outra, que aconteceu comigo também. Uma vez eu fui tomar um café com meu sogro. É isso mesmo, Jordeli, o cafezinho que a gente gosta de tomar, Jordeli. E a gente estava ali no restaurante e tudo mais, conversando, passa um senhor já de uns entre 50 e 60 anos, isso era umas 3 da tarde. Desamparado, assim, querendo saber, você via que ele não era dali de São Paulo, ele queria chegar numa estação de trem, porque ele morava em alguma cidade aqui do interior próximo, sabe? Que aqui em São Paulo é como se fosse uma cidade de uns 30 quilômetros de distância. E a gente ali conversou com ele e tal, tudo, mas não, vai por ali e tal, que não sei o quê. E aí ele perguntou se a gente não poderia pagar para ele um salgado, alguma coisa assim, né? Isso é bem comum, assim, aqui em São Paulo, eu não sei o que acontece, eu ponho o pé na rua, eu sento para comer e aparece alguém para pedir comida. E aí a gente falou, mas você não quer almoçar, né? Então, ele aceitou o almoço. Tal, isso que a gente pediu para sentar ali na mesa do lado, ele todo acanhado, falou, senta na mesa, senta aí para comer. A gente pediu a comida para ele, era um prato simples, a gente até deu a opção para ele escolher ali, ele pegou arroz, feijão, bife e batata frita, o famoso comercial, né, aqui em São Paulo. E tudo bem, ele começou a comer e tal, tudo mais, e aí a gente viu que ele não comia batata, né, não estava comendo as batatas fritas. E vinha muita batata. Falou, pô, se eu soubesse que você não gostava de batata, você poderia ter trocado por outra coisa, né? Você ainda acho que dá tempo ainda de trocar, a gente pede outra coisa, já que você não gosta de batata. Tal. Ele falou, não, senhor, eu amo batata. Então por que você não come a batata? É porque os meus 2 filhos, eles também amam batata. E eu não tenho oportunidade de dar batata frita para eles. E eu tô levando essa batata embora, se os senhores me permitirem, já que vocês me deram uma marmita, para eu poder chegar em casa e oferecer para eles hoje à noite. Vou me socorrer com Estevão. Então, aquele momento que para nós passa desapercebido torna-se uma chave libertadora para que a espiritualidade que vos cerca, que vos acompanha em luz, em amor, possa agir sobre aquele, provendo a cura, a harmonia e a esperança. E no final que arremata, né? Para muitos mera etiqueta, respeitar, zelar ou cuidar. Para aquele que recebe, alegria incontestável da luz manifestada pelo respeito e pelo amor. Né? Por mais que a gente não deva esperar algo em troca da nossa boa ação, o algo em troca vai vir espontaneamente. Tenho certeza, quando é sincera a entrega, não tem como. Amor gera amor. Acho que o vídeo está de bom tamanho e depois desse relato, tá? Não temos mais nada a acrescentar. Obrigado, Thiago. Obrigado, Fábio. Obrigado, Robson.